Você nunca mais vai falar: "Nossa, que inveja!" do mesmo jeito depois desse vídeo. Você tá lá, rolando o feed, sem pensar muito, só evitando ficar em silêncio. E aí aparece uma conquista, uma viagem, um resultado, alguém que você conhece, ou quase conhece, vivendo algo que deu certo. E acontece uma coisa rápida, quase visível. Não é alegria, não é indiferença, e também não é aquele "ah, que bom pra ele" que você tenta sentir. É uma pontada, pequena, rápida, mas precisa. Uma voz que quase não dá pra ouvir. Por que com ele e não comigo? E antes que você consiga segurar esse pensamento, ele já foi. Você fecha o aplicativo, ou continua rolando, ou finge que não sentiu nada, mas sentiu. Isso é inveja. Não a versão exagerada que todo mundo diz que não tem, mas a real, a silenciosa, a que passa rápido demais pra você encarar. E o problema não é sentir isso. O problema é que ninguém nunca te ensinou o que fazer quando ela chega. Porque a inveja não é fraqueza, não é maldade. Não é falta de gratidão, ele é um sinal. E quando você aprende a ler esse sinal, ela para de te dominar. E o mais importante, entender isso não basta. Você precisa entender por que você continua preso nele mesmo assim. A inveja começa com uma comparação, mas não é uma comparação real. É uma comparação distorcida. Seu cérebro faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele amplifica o outro. O outro o quê? O resultado, pois você vê o resultado, não vê o caminho. Vê o momento de glória, não vê o processo. Você vê o destaque e compara com os seus bastidores. E a segunda coisa que acontece é que ele apaga você. Tudo que você já fez perde peso. Tudo que você já construiu some da sua mente. Você vira só o que falta. E é aí que começa o problema de verdade. O cérebro precisa resolver essa tensão. E aí tem 3 saídas. A evoluir é difícil, também demora. Aceitar é doloroso e também exige maturidade. E desvalorizar é a forma mais rápida e fácil. E também não muda nada na sua vida. E qual você acha que a maioria escolhe? Quando você desvaloriza para aliviar a tensão, você não resolve nada. Você cria um ciclo. Você se compara, se frustra, desvaloriza, alivia por um segundo e volta a se comparar. E esse ciclo se repete. E é algo bem silencioso. E quanto mais você entra nele, menos você age, mais o tempo passa, mais real essa sensação de estar atrasado fica. A distorção vira realidade. E você começa a viver dentro dela sem perceber. Aqui está a parte que quase ninguém percebe. A inveja não é o erro, ela protege o seu ego. Porque reconhecer o sucesso de outro, na verdade, te obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Se isso é possível, o que isso diz sobre mim? E essa é a dor mais difícil de encarar. É a dor do fracasso, é a dor da responsabilidade. Então o cérebro reage rápido. Ah, foi sorte. Ou ele teve ajuda. Bom, pra mim é diferente. Só que você pensa isso não porque isso é verdade, mas porque isso é confortável. A inveja vira um escudo, e o mesmo mecanismo que te protege da dor, também te protege da mudança. E é aqui que pega de verdade. Toda vez que você sente inveja, existe sempre a mesma mensagem escondida. Existe algo que você quer e ainda não teve coragem de construir. O outro não é um problema, o outro é um espelho. E espelhos não criam nada, eles só mostram. Você não sente inveja de qualquer coisa, você sente de coisas específicas. Porque aquilo toca algo que você sabe que já existe dentro de você. E a pergunta que muda tudo não é: por que ele tem isso? É: o que exatamente nisso me chama a atenção? Bom, são 5 movimentos, não teoria, direção. O primeiro movimento, ele interrompe automático. Percebeu a comparação? Então, você se pergunta: isso me ajuda ou me trava? Prática número 2. Nomeia o desejo. O que isso representa pra mim? Eu quero liberdade? Quero reconhecimento? Sem isso, o sentimento te controla. 3. Reduz pra ação. Qual o menor passo possível hoje? Não o que eu acho que é o ideal, mas o possível. Pois o possível já é o ideal dentro das possibilidades. E essa possibilidade é o suficiente para quebrar o ciclo. 4. Usa como um gatilho. Bom, se te inveja, não é motivo para travar. É um sinal para agir. 5. Treine o seu olhar. Todo dia, reconhece algo que você já tem ou já fez. O que você olha te molda. Só que preste bem atenção, tem um risco aqui. A inveja pode sim virar identidade. A pessoa começa a viver em comparação constante, sempre olhando o outro, nunca construindo nada. E quando percebe, já passou o tempo demais. E a inveja, ela vai voltar, provavelmente amanhã. E tudo bem, o ponto nunca foi eliminar o sentimento. O ponto é o que você faz quando ele aparece. Se você usa para se travar, ela te consome. Se você usa como espelho,
ela te guia, porque toda vez que você transforma a inveja em pergunta, em vez de ferida, você entende um pouco mais do que quer construir. E isso já muda muita coisa. Porque você não controla o que sente, mas ela controla o que faz com isso. Então não espere e não procure copiar a vida dos outros. Procure usá-las de modelo para adaptar a sua realidade.